Silas Malafaia. Muito obrigado, meu pastor. Irmãos, João capítulo 20, a partir do verso 1, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de fazer uma leitura mais extensa. Então vou começar a partir do verso 1 aí, vou ler boa parte do contexto dessa porção da Escritura que é tão importante a todos nós, a nossa fé. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário, não sabiam ainda a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, algumas versões, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, algumas versões, não me segure, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Se você puder, diga amém. Amém. Irmãos, há poucos dias atrás, lançaram um documentário da vida do reverendo Billy Graham, um apóstolo do evangelismo. Eu o denomino assim, embora ele não carregasse o título de apóstolo, mas foi um enviado de Deus a pregar o evangelho, uma obra extraordinária que Billy Graham fez, morreu aos quase 100 anos de idade. E o documentário da vida do reverendo Billy Graham é extraordinário. A gente aprende muito com todo o empenho, com todo o afinco, com todo o zelo com que ele ministrou a palavra de Deus mundo afora, ganhando milhares, milhões de almas para Jesus. Mas o interessante é que esse homem tão extraordinário, o documentário termina mostrando o seu sepulcro, mostrando onde ele está enterrado. Por quê? Porque Billy Graham, por mais que tenha sido um homem tão usado por Deus, era um homem como nós. Se Jesus fosse um homem comum, tal qual Billy Graham, tal qual eu, tal qual você, o Evangelho de João teria terminado no capítulo 19. Se Jesus fosse um homem comum, o Evangelho de João e os outros evangelhos não precisariam relatar o texto que nós lemos aqui agora. Mas como Jesus não é comum, como ele é Deus, como ele é o autor e consumador da nossa fé, temos o capítulo 20 do Evangelho de João. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e, como dito agora, João, relatam a ressurreição de Cristo. Eu, particularmente, já disse isso aqui em inúmeras ocasiões, gosto muito do evangelho que João escreveu e por isso escolhi para compartilhar com os irmãos alguns pensamentos aqui essa noite, nesse culto da vitória. E os 4 mostram Jesus ressuscitando. Isso prova que a biografia de Jesus é diferente. Se você for ler alguma biografia de qualquer outro homem, póstumo, é claro, a biografia encerra falando de sua morte. A biografia de Jesus nos mostra ele vencendo a morte. Ele triunfando sobre a morte. E esse é o diferencial. E eu estava lendo hoje um pouco, até postei alguma coisa nas redes sociais, estava estudando um pouco sobre esse assunto antes de vir. Eu li uma frase muito interessante, citada por Warren Wiersbe,
não é dele, mas ele cita o autor, onde ele diz que o sepulcro vazio é o berço da nossa fé. Eu vou repetir, o sepulcro vazio é o berço da nossa fé. Porque se Jesus tivesse ido para a cruz e não tivesse ressuscitado no sepulcro, aí é Paulo quem escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se o sepulcro não tivesse ficado vazio, seria vã a nossa vinda aqui essa noite. Se o sepulcro estivesse ocupado, se lá na Judéia, em Jerusalém, hoje, tivesse uma placa dizendo aqui jaz o corpo de Jesus, o Cristo, estaríamos aqui reunidos em vão, a nossa fé seria vã, a mensagem que eu estou pregando seria vã. Mas por que tudo isso tem eficácia? Por que você faz uma campanha da vitória e recebe vitória da parte de Deus? Por que você tem a viva esperança de triunfar, não só sobre as demandas da vida, mas um dia triunfar rumo à eternidade? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. E essa é a mensagem do Evangelho. Não é só o Cristo que ressuscitou. aguste o ouvido. Eu disse uma palavra de meditação. Vamos pensar aqui. A maior mensagem que o Evangelho, as boas novas podem nos ensinar é essa. Não é só que o Cristo ressuscitou, é que além de ressuscitar, Ele está vivo. Por que eu estou frisando isso? Porque a ressurreição de Jesus não é a única citada na Bíblia. Então ressurreição não era uma novidade. Só que todos os outros que ressuscitaram tornaram a morrer. Ele não, ressuscitou e está vivo. Quando você olha para 1 Reis 17, verso 21, o profeta Elias, o leão dos profetas, o profeta do fogo, ao chegar em Sarepta e ser instrumento de Deus para abençoar uma viúva, onde não faltou a farinha na panela, nem o azeite na botija, todo mundo conhece a história, mas o filho da viúva morreu, e Elias então ora, e o garoto ressuscita, mas aquele garoto ressuscitou, mas um dia morreu de novo. Você vai para 2 Reis, capítulo 4, verso 32, a partir do 32, Eliseu e a sunamita, o próprio Eliseu liberou uma palavra que a sunamita geraria um filho, ela gera ao tempo da vida, e quando a criança cresce, morre. E agora Eliseu ora pelo garoto, e o garoto ressuscita, mas o filho da sunamita ressuscitou, mas um dia morreu de novo. Você vai ver no Novo Testamento, Pedro em Atos, capítulo 9, a partir do 36, quando ele está na cidade de Jope, e Tábita, também chamada de Dorcas, uma mulher que recebe o título de discípula, por suas boas obras, com a sua agulha e com a sua linha, costurava para os órfãos e para as viúvas, ela recebe o título de discípula, e Dorcas morre, e Pedro ora por ela, e ela ressuscita, mas Dorcas morreu de novo. Você vai em Atos, capítulo 20, verso 7, Paulo está pregando, e Eutico cai da janela, Paulo para o sermão, vai lá, abraça o garoto, e o jovem Eutico ressuscita, mas um dia morreu de novo. No próprio Evangelho, nos Evangelhos, Lucas capítulo 8, a partir do verso 50, Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo, mas a filha de Jairo, mesmo ressuscitada, morreu de novo. Você vai em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, Jesus entra triunfalmente em Naim, e a viúva está levando o filho único para ser sepultado, e o enterro vira festa, porque Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, mas o filho da viúva de Naim, mesmo ressuscitado, um dia morreu de novo. Jesus vai a Betânia, em João capítulo 11, ressuscitar o seu amigo, o amigo Lázaro de Betânia. Lázaro, tão extraordinária a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro também morreu de novo. Então ressurreição na Bíblia não é novidade. A novidade é alguém ressuscitar e permanecer vivo. Esse é o nosso Jesus, não só ressuscitou, está hoje na Montevidéu 900 entre nós, e está disposto, apto, e tem poder para mudar o rumo de qualquer história. É aqui que está o poder do Evangelho. É isso que nos faz servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo, não só porque Ele ressuscitou, porque além de ressuscitar, Ele está vivo. Outro detalhe interessante na ressurreição de Jesus é que todos os outros que eu citei, que foram ressuscitados, dependeram de terceiros para ressuscitá-los.
Ouvi um glória a Deus na direita e um amém na galeria. Vou repetir. Todos os ressuscitados dependeram de alguém para ressuscitá-los. O filho da viúva de Sarepta dependeu de Elias. O filho da sunamita dependeu de Eliseu. Eutico dependeu de Paulo. Docas dependeu de Pedro. O filho da viúva de Naim dependeu de Jesus. A filha de Jairo dependeu de Jesus. Lázaro dependeu de Jesus. E Jesus, João capítulo 10, verso 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e para tomar, torná-la novamente. Jesus não dependeu de terceiros para ser ressuscitado. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte sem que nenhum homem interferisse no processo. E só quem veio adorar o Cristo ressuscitado essa noite, por alguns segundos aí, erga sua mão. É culto da vitória. E eu vim liberar essa palavra. A sua vitória virá. Por quê? Porque o seu Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele não apenas ressuscitou, ele está vivo. E não apenas ressuscitou pelo poder que ele tinha sobre a morte. Não dependeu de terceiros para poder ressuscitar. Essa é a grande diferença. E eu queria junto com vocês aqui nos próximos minutos, eu prometo que hoje eu vou ser muito breve, você vai voltar mais cedo para casa, extrair algumas lições aqui desse texto tão rico. Para começar, olha o verso primeiro, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Por que nós não cultuamos ou não guardamos o sábado? Porque Jesus ressuscitou no domingo. É o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Então por isso que o culto da igreja, desde a igreja primitiva, é no domingo, no primeiro dia da semana. Por quê? Para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Então no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, que o texto diz, e sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. João, ele enfatiza só a presença de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como você queira, porque Madalena não era o sobrenome dela, era a origem dela, Maria de Magdala, daí Maria Madalena. Mas se você ler os outros evangelhos, eu sei que você já o fez, você vai perceber que os outros evangelistas incluem outras mulheres na cena. João dá mais ênfase a Maria Madalena, talvez pela proximidade que ela tivesse com os discípulos, com os apóstolos, daí por diante, no caso. Mas implicitamente na fala de Maria, as outras mulheres aparecem. Para você que gosta desses pormenores da Bíblia, e eu acho extremamente pertinente citar isso aqui, para não ficar nenhuma ponta solta, para não dizer que os evangelhos se contradizem, o verso 2 diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, que no caso João, e disse: levaram o Senhor o sepulcro e não sabemos. Repare que ela coloca no plural. Ela não disse eu não sei, ela disse não sabemos. Isso indica o quê? Que embora João só cite Maria, tinha mais gente no cenário com ela. Havia mais pessoas no cenário com ela. Então ela vai ao sepulcro na alvorada. Vocês sabem que o sábado terminou ao pôr do sol. A virada do dia para eles não era à meia-noite, mas ao pôr do sol. Então ao pôr do sol de sexta-feira, sábado, ao pôr do sol do sábado já era domingo. E assim que o dia começou a alvorecer, na alvorada, ainda escuro, Maria ruma ao sepulcro com outras mulheres. E o que Maria vai fazer no sepulcro junto com outras mulheres? Vamos entender? Para começar, João 19, 25 nos dá uma informação importante, diz que ela também estava ao pé da cruz, ela acompanhou o processo da crucificação. João 19, verso 25, e junto à cruz, Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então repare que Maria estava lá na hora da crucificação, ela viu Cristo ser morto, ela viu Cristo morto. Quando a gente olha em João 19, verso 39 ao 42, é muito interessante, o texto diz que Nicodemos, José de Arimateia, tiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram 100 libras de um composto de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus, eu estou lendo o texto, envolveram lençóis com especiarias essas que eram caras, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto ali, o verso 41 diz, e olha o que diz o verso 42, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Jesus foi tirado da cruz por Nicodemos e por José de Arimateia ao entardecer. Então foi um processo muito rápido,
estava entardecendo, ao pôr do sol não se podia fazer mais nada. Então, quando eles prepararam o corpo de Jesus com essas especiarias, com mirra e aloés, foi meio que na correria. Por quê? Porque assim que o sol se pusesse na sexta-feira, era sábado, e eles não podiam mais fazer nada. Então, foi muito corrida a preparação do corpo de Jesus. Por que se passava mirra e aloés? Porque naquele tempo não havia formol como hoje. Então, para conservação do corpo, passava-se essas especiarias. E agora deixa eu abrir um parêntese aqui dentro dessa informação. Por quê? Porque quando Jesus morre, José de Arimateia leva 100 libras de mirra e de aloés a passar no corpo de Jesus. 100 libras são aproximadamente 32 quilos, porque o líquido naquele tempo era medido por quilos também. Então 100 libras daria aproximadamente 32 quilos de mirra e aloés para passar no corpo de Jesus. E é só você parar para pensar, é muito óleo para o corpo de um homem só. É muito óleo para o corpo de um homem só. Mas por que levam 100 libras de mirra e aloés? Primeiro porque tanto José de Arimateia quanto Nicodemos eram homens ricos, de posse. Os lençóis que eles enrolaram o corpo de Jesus eram lençóis caros, as especiarias eram caras. Mas por que na morte de Jesus, por que no Calvário aparece lá 100 libras de mirra? Porque lá em Mateus capítulo 2, no verso 11, quando Jesus nasceu e os magos do Oriente o visitaram, levaram 3 presentes para ele. Ouro, incenso e... Então, quando ele começou, tinha mirra. Os 3 presentes que ele ganhou no nascimento são simbólicos. O ouro porque ele é rei, o incenso porque ele é sacerdote, e o óleo porque ele é profeta. Só que quando ele nasceu, deram óleo para ele, deram mirra. E agora no Calvário não vai ter óleo? O óleo representa unção. Então, muitas vezes o diabo olha e fala, no final da carreira vai terminar sem unção, vai terminar sem óleo. Só que a glória da última casa sempre é maior do que a primeira. Se teve óleo na manjedoura, se teve óleo ao nascimento, também vai ter 100 libras de mirra aguardando no momento do Calvário. Não vai terminar do mesmo jeito. Vai terminar de maneira diferente. E aí, quando você olha para Mateus capítulo 27, verso 61, você descobre que as Marias ficaram observando o lugar onde colocaram o corpo de Jesus. E o que elas fazem lá agora? Por que elas voltam? Marcos capítulo 16, verso 1. Eu faço questão de ler para você. Marcos capítulo 16, verso 1. Você vai entender por que elas voltam ao sepulcro. Marque o texto aí. Sei que você gosta desses pormenores. Marcos 16, verso 1. Olha o que o texto diz. E passado o sábado, Maria, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. O que elas estão indo fazer no sepulcro? Ungir Jesus com mais aromas. Por quê? Porque a unção na sexta-feira foi rápida, foi corrida, era ao pôr do sol. Então o que Maria está indo fazer no sepulcro? Terminar o serviço de José de Arimateia. Ela está indo completar a unção. E aqui eu aprendi uma lição com isso aqui. O quê? Porque é para quem está indo terminar a obra que o Cristo se revela ressuscitado. Eu aprendi que Deus sempre tem uma revelação para quem está disposto a ir até o fim. Para quem está disposto a completar a obra. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tem coisas pela metade. Deus está dizendo, conclui isso aí que tem algo grande para eu revelar assim que você concluir esse negócio. Quando você está disposto a ir até o fim, a terminar aquilo que está parado, a concluir aquilo que está pela metade, Deus sempre tem algo novo para revelar. As Marias pegam as suas especiarias e vão ungir Jesus, e quando chegam lá, elas têm uma surpresa, o sepulcro está aberto e Jesus está ressuscitado. Você crê em palavra profética? Pela sua disposição em querer terminar o que está pela metade, pedras serão removidas e milagres vão acontecer, mas conclua aquilo que está parado. Vá até o fim, não pare. Evangelho é ir até o fim. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as Marias estão indo concluir. Deus sempre tem algo extraordinário para os que estão dispostos a concluir obras. Deus sempre tem algo extraordinário para revelar os que estão dispostos a concluir obras. E aí quando a gente olha para o verso 1, o texto diz que ainda estava escuro e tinha uma pedra que elas precisavam remover do sepulcro. Quando você lê os outros evangelhos, Marcos, por exemplo, elas vão preocupadas, dizendo uma para a outra, quem vai remover a pedra para nós? Então aqui tem 2 fatores de dificuldade no texto. Augusto ouviu 2 fatores de dificuldade. Primeiro, ainda estava escuro. E você sabe que quando o dia está para amanhecer, é o momento mais escuro da noite. O momento mais escuro da madrugada é um pouco antes do alvorecer. É ao alvorecer, na verdade. Então nós temos 2 fatores de dificuldade aqui, a escuridão e a pedra no sepulcro. Sempre que a Bíblia fala de escuridão, de noite aponta para a dificuldade. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 11.
Quando ele ruma a Betânia para ressuscitar Lázaro, os discípulos não entendem o que ele vai fazer. Eles perguntam: mestre, por que o senhor vai voltar à Judéia, vai voltar a Betânia, se queriam te apedrejar lá? Ele diz: porque a gente tem que andar enquanto é dia, antes que a noite venha. Noite aponta para dificuldade. E pedra também aponta para dificuldade. Pedra também aponta para problema. Citando o poeta mineiro, meu conterrâneo de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, ele disse que havia uma pedra no caminho. Ele está dizendo de dificuldade, falando das dificuldades, das intempéries da vida. Então pedra sempre aponta para a dificuldade. Então as mulheres estão indo para o sepulcro, mas tem dois fatores de dificuldade aqui. Qual é? Ainda está escuro, ainda tem uma pedra para ser removida, que elas não sabem como vão removê-las. E talvez, eu quero aplicar isso aqui para a vida de alguém essa noite, que está caminhando em busca de algo, coração esperançoso, mas o dia ainda não amanheceu e há pedras no caminho. Pedras que você sozinho não tem condições de removê-las, porque as Marias perguntam em Marcos: quem vai remover a pedra para nós? E talvez eu estou andando para a gente aqui, pregando para a gente aqui, pastor Jair, que está caminhando na vida e não vê nem sequer uma luz no fim do túnel, como diz o adágio popular. É gente que está caminhando rumo aos seus projetos, rumo aos seus sonhos, rumo aos seus objetivos, rumo ao propósito que Deus deu, e parece que a noite é densa, está escuro, você não vê uma saída. Eu tenho uma palavra para te dar: Jesus não precisa esperar o dia amanhecer para remover pedras. Quando o dia amanhece, a alegria já chegou. Salmo 30, verso 5, o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar: vem uma alvorada, um amanhecer diferente, de problemas resolvidos. Foi isso que a ressurreição de Jesus ensinou para essas mulheres, que quando Cristo se revela, aquilo que a gente não pode resolver, Ele resolve. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui. Pastor Gilson, a pedra, que o senhor sabe muito melhor do que eu, era necessário homens, quase uma dezena de homens para poder removê-la. Quando elas chegam lá, a pedra já está removida. E aí a gente fica pensando: por que Jesus vai permitir que a pedra seja removida, se ele não dependia de pedra removida para sair dali? Você quer um exemplo? Vamos lá, vamos ver como é que o Cristo ressurreto não precisaria que aquela pedra fosse removida. Se você quiser me acompanhar, João 20, verso 19, o mesmo contexto do texto que nós lemos. No mesmo domingo, olha o que diz o verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, ou seja, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Pai, seja convosco. Depois que Jesus aparece para as Marias, ele vai no entardecer e aparece no lugar que os discípulos estão reunidos e a porta está fechada. E ele atravessa assim mesmo. Mas não para por aí. 8 dias depois, uma semana depois, verso 26, desculpa, João 20, 26. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé, porque Tomé não estava lá na primeira vez. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai, seja convosco. 2 manifestações do Cristo ressurreto, ele aparece entre os discípulos com porta fechada. Então, se ele não depende de porta para entrar em algum lugar, aqui dirá de pedra para sair do sepulcro. Pedra não mantém ele dentro e parede não mantém ele fora. Vou repetir: pedra não mantém ele dentro e parede não mantém ele fora. Ele manifesta-se aonde quiser, porque operando ele, quem impedirá? Mas pastor, se ele não dependia de pedra para sair, por que a pedra teve que ser removida? Não era por causa dele, é por causa das mulheres, é por causa dos discípulos. É igual Lázaro, quando ele chega em João capítulo 11 e manda retirar a pedra, não é por causa dele, porque a voz dele poderia transpor aquela pedra e Lázaro ressuscitar. Mas o que adiantaria ficar ressuscitado numa caverna escura? Então ele manda remover a pedra, não é por causa dele, é por causa de Lázaro. Ele manda remover a pedra, não é por causa dele, é por causa das mulheres e dos discípulos que vão ao sepulcro. Ei, essa pedra que está te afligindo, que está te atrapalhando, não é problema para Deus, é problema para você. Mas porque é problema para você, ele vai te ajudar a resolver. Posso liberar a palavra? Pedras serão removidas, pedras que você não tem condição de remover, pedras que você não tem força para remover, pedras que se opõem à revelação de Deus à sua vida. Deus pode removê-las, mesmo que você não tenha capacidade de fazer, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Enquanto eu prego aqui, talvez você faz aí uma introspectiva e começa a lembrar das pedras que se apresentaram. Essa pedra não é problema para ele não, isso aí para ele não é nada, é problema para nós. Mas ele remove pedras.
para que nós tenhamos a revelação completa. E aí quando Maria chega lá e ela percebe que a pedra havia sido removida, ela volta correndo imediatamente, sem examinar os pormenores do cenário. Escute isso. E ela avisa a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, no caso João, ele refere-se a si mesmo no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. E ela chega até os discípulos e diz: olha, não sabemos onde o puseram. Repare que ela começa dizendo: não sei onde ele está, não sabemos onde ele está, não sabemos onde puseram o corpo dele. E aí Pedro e o outro discípulo saem correndo rumo ao sepulcro. E por alguma questão que nós não temos certeza, apenas deduzimos, João chega primeiro ao sepulcro, mas não entra. Olha o que o texto diz: e os dois corriam juntos, verso 4, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então repare que João chegou primeiro, mas não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então repare que tem aqui um jogo muito interessante no texto, porque os dois começam juntos, mas João chega primeiro, Pedro chega depois, mas entra primeiro, João fica do lado de fora. Pedro vê, mas não tem um entendimento total da situação. João entra depois e quando vê, diz que creu. João sempre vai ser assim. Se você olhar depois com calma, e tem até uma mensagem lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre a restauração de Pedro, e eu falo sobre isso. Quando o Cristo ressurreto aparece às margens do mar de Tiberíades, e os discípulos haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada, e o Cristo ressurreto diz: olha, lança a rede do lado direito, e quando eles lançam e a rede vem cheia de 153 grandes peixes, João imediatamente reconhece: é o Senhor. Só que João reconheceu que era Jesus, mas não fez nada. Quando Pedro diz: é o Senhor, Pedro se veste porque estava nu e mergulha em direção ao Cristo. Então João é aquele cara que sempre chega primeiro, que entende primeiro, mas faz depois. Chegou primeiro, mas entrou depois. E Pedro chegou depois, mas entrou primeiro. Pedro descobriu que era Jesus depois, mas mergulhou e foi ao encontro de Jesus primeiro. O que eu aprendo com isso aqui? Que conhecimento sem atitude não muda história. Nessa corrida de Pedro e João até o sepulcro, fazendo aqui uma aplicação para nós, para a nossa vida, isso aqui representa a corrida da vida, a corrida do dia a dia. Muitas vezes a gente começa junto, mas tem gente que chega primeiro do que nós. Mas não adianta chegar primeiro e não entrar. Tem vezes que você vai chegar depois no lugar da vitória, mas vai entrar primeiro. E aí quando eles entram, tem 3 vezes aqui o mesmo verbo, aliás, o mesmo verbo no português, mas que no grego se difere, que não é minha área. Se você olhar no verso 5, diz que João chega, ele se abaixa e viu, abaixando-se, viu no chão os lençóis. No verso 8 diz que Pedro entrou e viu no chão os lençóis e o lenço num lugar à parte. E no verso 8 diz que João entra agora e viu e creu. São 3 verbos diferentes que aparecem no grego aqui. Eu não vou entrar na pronúncia, porque não é minha área o grego. Mas no verso 5, quando diz que João viu, o verbo grego que aparece aqui é olhar de relance, é espiar. João chegou e olhou de relance no sepulcro e viu os lençóis. Ele não examinou a cena. Pedro chega depois e vê. Aí a palavra viu, que aparece para Pedro no verso número 6, é olhar com cuidado e observar. Então Pedro já olhou com mais cuidado e observou. Só que o texto diz que João entra depois e vê também, e viu e creu. Agora, por que na terceira vez ele viu e creu? Porque o verbo que aparece no grego para viu é perceber com compreensão intelectual. João agora entrou e analisou a cena. Ele viu que os lençóis que envolviam o corpo de Jesus, como se fosse o casulo de uma borboleta, estava murcho, caído no chão, e o Cristo ressuscitou sem ter que desenrolá-lo. Lembra de Lázaro saindo do sepulcro? Lázaro sai ressuscitado, mas envolto em faixas. Jesus não estava envolto em faixas. Por quê? Porque se pedra não segura ele, imagina a faixa. Por que é importante frisar isso aqui? Porque durante muito tempo tentaram varrer a ressurreição de Jesus da história, afirmando que o corpo dele foi roubado do sepulcro. Os ladrões de sepulcro, quando levavam o corpo embora, não desenrolavam o corpo, ainda mais em lençóis caros e especiarias caras, como aquelas que José de Arimateia e Nicodemos passaram no corpo de Jesus. Os lençóis caídos no chão, como se fosse um casulo vazio, provam que Cristo não foi roubado, mas que ele ressuscitou e passou por aqueles lençóis.
Mas aí tem um detalhe interessantíssimo, e aí é Pedro quem observa, porque quando Pedro entra, ele observa que num lugar à parte está o lenço enrolado e colocado num canto, chamado sudário no latim. Aguça o ouvido para isso aqui, irmão. Por que isso aqui é diferente? Todos nós conhecemos, todos nós pregamos sobre isso, o costume de quando se visitava a casa de alguém, deixar o lenço dizendo que gostou do lugar, gostou e vai voltar para buscar, vai voltar para fazer outra visita. É muito interessante isso, mas quando eu li isso aqui, eu cheguei numa outra conclusão. Repare isso aqui, os lençóis estão caídos no chão, mas o lenço está dobrado, os outros evangelistas falam sobre isso, e colocado num lugar à parte. Jesus está voltando da morte. Eu sei que a máscara incomoda um tanto quanto, mas se você puder me ajudar, eu vou te agradecer. Jesus está voltando da morte, ele venceu a morte, ele está saindo da morte. E aí os lençóis estão caídos, mas o lenço está dobrado e colocado num lugar à parte. Quem é que ia tirar um tempo para dobrar lenço? Voltando da morte. Isso aqui, eu vou dar um exemplo básico aqui. Quando você sai atrasado para o trabalho, você arruma a cama? Tem gente que não arruma nem quando não está indo para o trabalho, já deixa bagunçado mesmo para dormir de noite, não faz nada, nem dobra o lençol. Agora imagina voltando da morte. Quem é que vai ter tempo de dobrar lenço? Mas por que Jesus dobra o lenço depois de vencer a morte? Ele está mostrando para nós o quê? Ele não está fugindo dela. Só sai correndo quem está fugindo, quem está atrasado. Ele não. Sabe por que ele dobrou o lenço? Ele está dizendo, eu não saí fugindo da morte, eu venci a morte, eu triunfei sobre a morte, eu matei a morte. Eu não estou saindo como um fugitivo, como um andarilho, não. Eu estou saindo como um vitorioso, triunfante. Eu venci a morte, dá tempo até de dobrar o lenço. Mas aí o texto diz que por eles não conhecerem as Escrituras, eles retornam, por não saber, por não entenderem ainda que era necessário o Cristo ressuscitar. Eles então retornam para casa, e aí graças a Deus que mulher mais insistente, mais persistente que homem, que Maria fica lá. Ela fica no sepulcro, o texto diz, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando pois ela chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Aguça o ouvido para isso aqui também é interessante demais. Os discípulos entram e Jesus não aparece para eles, os anjos não aparecem para eles. Quando eles se retiram, que Maria abaixa-se, porque o lugar é baixo, a porta é pequena. Quando ela se abaixa, a pedra é removida para olhar no lugar que estava o corpo de Jesus, ela percebe 2 anjos assentados no lugar que estava o corpo dele, um à cabeceira e outro aos pés. E aí tem um dado interessante aqui, porque os sepulcros naquele tempo, haviam uns lugares de depositar os mortos, os sepulcros eram coletivos, depositava-se 6, 7 pessoas da mesma família no mesmo sepulcro. Por que se colocava em cavernas? Porque lá eles não enterram pessoas, não enterravam naquele tempo, por conta dos animais, das aves de rapina, das raposas que tinham o hábito de desenterrar os cadáveres. Então, quando enterrava alguém, eles misturavam pedra e espinho na terra. Então, era melhor colocar numa caverna e rolar uma pedra para frente da caverna, que impedisse esses animais de entrarem. E dentro da caverna depositavam os corpos, normalmente em 3 lugares. Haviam 3 tipos de sepulcro. 3 tipos de lugar para colocar as pessoas, os cadáveres no sepulcro. Primeiro era o lóculus, é a palavra que aparece no latim, lóculus. O que era o lóculus? Era um buraco na pedra. Dentro você entrava na caverna, e na caverna tinham buracos onde depositavam os corpos. De cara a gente já percebe que Jesus não foi colocado num lóculus. Por quê? Porque os anjos estão assentados, eles não estavam sentados dentro do buraco. E aí tem outros 2 lugares. Quais são esses? É o arcossólium em forma de banco ou o arcossólium em forma de urna. Em forma de urna, você já sabe, depositava o corpo dentro e colocava mais uma pedra por cima, que também a gente já elimina, não foi o caso de Jesus. Porque os lençóis estavam caídos. O arcossólio onde Jesus é colocado é em forma de banco, é uma caixa de pedra. É um banco de pedra maciço. E lá no lugar que estava o corpo de Jesus, quando Maria olha, ela vê 2 anjos assentados, um à cabeceira e outro aos pés. E aí para nós, essa cena não quer dizer muita coisa. Agora para uma judia, para uma mulher que conhece os costumes, olhar e ver 2 anjos assentados, um à cabeceira e outro aos pés, em cima de uma caixa, representa muita coisa. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento tinha uma caixa com 2 anjos em cima, que representava a presença de Deus. Se você for depois em Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 17, Deus manda Moisés construir uma caixa de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora, com 75 centímetros aproximadamente de largura, 75 de altura, 1,25 de comprimento.
Dentro dessa caixa, Deus mandou colocar 3 coisas: o cajado de Arão que floresceu, um pote com maná e as tábuas da lei. E as 3 coisas apontam para o Cristo. O cajado que floresceu é um tronco cortado, mas que ele dá ramos. É o Cristo morto que ressuscita. O maná é o pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo. O maná representa o Cristo. E as tábuas da lei, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra encarnada. Os 3 elementos dessa caixa apontavam para o Cristo. E a tampa dessa caixa, Deus mandou Moisés colocar 2 anjos, 2 querubins, com as asas encostando as pontas uma na outra, e os querubins olhavam para dentro dessa caixa que chamou-se Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. E a tampa dessa caixa tinha um nome especial: propiciatório. O que é propiciatório? Lugar de tornar propício, nada mais do que isso. O que é propiciatório? Lugar de tornar propício. Por quê? Porque o homem não era propício a adorar a Deus, não tinha condições de chegar diante de Deus. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava diante do propiciatório, espargia o sangue do cordeiro e propiciava o povo. Os homens tornavam-se aptos de novo a cultuar a Deus, mas era uma vez por ano e tinha que matar um cordeiro todo ano. Mas aí o escritor aos Hebreus vai nos dar essa informação no capítulo 10, que agora nós podemos entrar por um novo e vivo caminho. Porque o véu foi rasgado, e não só o véu do templo, a carne dele foi rasgada para nos dar acesso ao santíssimo lugar. Por quê? Porque aquela arca no Antigo Testamento desapareceu. Onde aquela arca passava, a glória passava. Aquela arca chegou no Jordão, o Jordão teve que abrir sob o comando de Josué. Aquela arca chegou entre os filisteus e trouxe provações aos filisteus, eles tiveram que devolvê-la. Aquela arca chegou na casa de Dagom, Dagom teve que cair de cara diante daquela arca. Aquela arca parou na casa de Obed-edom e mudou a história daquela família. Onde a arca passava, a glória passava junto. Só que quando o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, a arca desapareceu, e até hoje ninguém sabe onde foi parar. Agora aparece um novo propiciatório dentro do sepulcro. Só que no Antigo Testamento, os anjos olhavam para dentro da caixa. Por quê? Porque a glória habitava dentro da caixa. Fora da caixa o cajado parava de florescer, dentro da caixa nunca parou de florescer. Fora da caixa o maná apodrecia, dentro da caixa nunca apodreceu. A eternidade, a glória habitava ali. Por isso que os serafins olhavam para dentro e tinham um rosto de criança. Já era um simbolismo, porque Jesus disse que para ver a glória, para entrar no reino, tem que ser como criança. Só que na antiga aliança, no antigo propiciatório, os serafins olhavam para dentro da caixa, porque a glória estava confinada naquela caixa. A glória ia onde a caixa ia. Só que agora, quando a Maria olha para dentro do sepulcro, os 2 anjos não estão olhando para dentro da caixa, estão uma cabeceira e outra aos pés, olhando para fora. Por quê? Porque a glória não habita mais numa caixa. Aonde a glória habita? Ele disse lá em Mateus 18, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ei, eu vim dizer alguma coisa para alguém aqui, e é uma palavra profética, e a palavra Ele está aqui, como eu disse na introdução, Ele está vivo entre nós, e tem poder para mudar o rumo da sua história. A glória não está mais confinada a uma caixa, ela está entre nós, está em nós. Você pode adorá-lo aí por isso, já estou encerrando. Verso 13, disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram meu Senhor, eu não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Jesus repete a mesma pergunta dos anjos, por que choras? E aí vem a pergunta interessante, quem buscas? Aguça o seu ouvido para isso aqui, irmão. Falei que era uma palavra de reflexão, escuta isso aqui. Olha a pergunta que Jesus faz para Maria. Quem busca? Isso aqui é evangelho. Evangelho não é o que você busca, é quem você busca. Se você busca alguma coisa no evangelho, você está buscando de maneira errada. Evangelho não é buscar alguma coisa, é buscar alguém. É quem. Quer que a sua história mude? Não procure coisas, procure Ele. Jesus não tem uma resposta para a sua vida, Ele é a resposta para a sua vida. A quem buscais? E talvez essa pergunta está ecoando aqui hoje no ouvido de alguém. Quem você está buscando? Já procurou em tanto lugar, em tanta parte, a quem você procura? Talvez não deu certo ainda porque você está procurando coisas. Não, você está procurando errado. É quem você deve procurar, procure Ele, busque Ele. E Ele vai se revelar a você. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, algumas versões que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste-me, dize-me onde o puseste, e eu levarei.
E disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me segura, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meu pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa interessante, Maria olha, vê os anjos, e ainda assim parece que a ficha não cai, e de repente quando ela olha para trás, Jesus está lá, mas ela não reconhece que é Jesus. Isso acontece no mar de Tiberíades também, eles não reconhecem que é Ele, porque o Cristo ressurreto se apresenta de muitas formas. E aí Jesus pergunta para ela, mesmo que os anjos perguntaram, quem você está buscando? Ela pensou que fosse o jardineiro. E por que ela pensou que fosse o jardineiro? Porque Jesus apareceu como jardineiro para ela, por isso. E por que o Cristo ressurreto aparece como um jardineiro para Maria? Paulo nos explica isso, quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 20, ele fala que o Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão, segundo Adão, o último Adão vai dar no mesmo. 1 Coríntios 15, verso 45, na verdade. Ele é o segundo Adão. E o que isso tem a ver com o jardineiro? Gênesis 2,15, o primeiro Adão, Deus colocou no Éden e falou, cuida desse jardim para mim. O primeiro Adão era jardineiro também. E por que ele aparece ressurreto para uma mulher como jardineiro? Porque o primeiro problema da humanidade foi num jardim, com um jardineiro e uma mulher. Então por que ele aparece como um jardineiro? Presta atenção, irmão, os dois amigos dele, João deitava a cabeça no peito dele, por que ele não apareceu para João? Porque ele vai colocar em ordem, vai consertar o que deu errado lá no Éden. Por que ele aparece como um jardineiro? Porque o primeiro pecado, aliás, o pecado entrou por causa da falha de um jardineiro, lá no Éden. Ele aparece como um jardineiro para dizer, se o primeiro jardineiro falhou, o segundo está fazendo tudo certo e está vencendo. Se o primeiro jardineiro caiu no jardim, o segundo jardineiro está vencendo a morte no jardim. Por que ele aparece para uma mulher? Porque o primeiro recado mal dado da história foi uma mulher que deu. A serpente, usando de engodo, vira para a mulher. Deus disse que você não pode comer do fruto. Repare que o diabo usou a mesma fala de Deus, só colocou uma interrogação no final. Deus disse que você não pode comer. Aqui está a maior estratégia do diabo, lançar dúvida no seu coração. Eu fiz uma live com o pastor Jarmute alguns dias atrás e falamos sobre isso. Lembra de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo? O diabo disse, se tu és o filho de Deus. Uma das maiores estratégias do diabo é colocar uma interrogação onde Deus colocou uma afirmação. Deus disse para Jesus, tu és o meu filho amado. No deserto o diabo diz, você é o filho amado? Deus disse para Adão e Eva, não comam. O diabo diz, é para não comer? Cuidado com as dúvidas, porque a dúvida anula a fé. O primeiro Adão, a primeira mulher, levou um recado mal dado para o primeiro Adão. E por causa desse recado mal dado, o pecado entrou. Aí Jesus vai colocar as coisas no lugar. Meu Deus. Por que ele não apareceu para Pedro nem para João? Porque ele vai consertar o que deu errado lá no Éden. Já que o primeiro recado mal dado da história foi uma mulher que deu. O recado mais bem dado da história vai ser uma mulher que vai dar. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Tem uma palavra embutida aqui para você. Qual a palavra que está embutida aqui? Lembra aquele erro do passado que o diabo tem usado para tentar parar o seu futuro? Vou repetir, aquele erro do passado que o diabo está usando no presente para tentar parar o seu futuro, Deus vai te ajudar a colocar tudo no lugar de novo. Deus vai te ajudar a consertar a história. Jesus ressuscitou para colocar a nossa vida no trilho novamente. Quem está comigo nessa palavra, ergue a sua mão aí, a gente já vai orar. A palavra é essa, Deus vai colocar tudo no lugar de novo, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional. Eu não sei em que área o diabo está querendo bagunçar ou bagunçou, mas ele é poderoso. Jesus é poderoso para colocar tudo no lugar de novo. Deu errado no passado, mas não vai dar errado no presente. Estou declarando isso aqui de forma profética, vai dar certo dessa vez. Deus vai te ajudar a colocar no lugar de novo. Vai lá, Maria, leva o recado. Vai lá, Maria, diz que eu ressuscitei.
E aí depois você lê o Evangelho de Mateus, Mateus diz que as mulheres se agarram aos pés de Jesus, pastor Samuel, elas se agarram aos pés, por isso que aqui ele diz, não me detenhas, porque ele tem que cruzar as informações, tem que analisar o contexto remoto, então o que indica aqui que elas seguraram os pés de Jesus, Jesus diz, não me detenha, não me segure, por que ele está dizendo para não segurá-lo? Porque em 1 Coríntios 15, 20, Paulo ensina que Jesus é a primícia dos mortos, não me segure que eu tenho que voltar, primícia a gente não retém, ele não pode ficar, ele tem que voltar para o Pai. Então Maria, o meu relacionamento com vocês agora não vai ser igual era antes, estar com vocês, andar com vocês, não fisicamente, então você não pode me segurar, porque eu tenho que voltar para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, mas vai lá, e fala que eu ressuscitei. A gente vai encerrar aqui, fazendo qual aplicação? Presta atenção nisso aqui, no verso 2, Maria diz o seguinte, não sabemos onde o puseram. No verso 13, ela fala para os anjos, não sei onde o puseram. As duas falas de Maria aqui, anteriores, ela diz, não sei, não sei, não sei. Mas agora ela vai e diz, eu sei, ele ressuscitou. O que está acontecendo aqui? Jesus está mudando a mensagem que estava na boca dela. Ela chegou naquele ambiente com uma mensagem de dúvida, de incerteza, de não saber que rumo tomar, não saber o que fazer, não saber onde ele estava, não saber. Mas depois do Cristo ressurreto aparecer para ela, ela sai com uma mensagem de certeza, de vitória, de boas novas no lado. Eu sei, ele ressuscitou para mudar o rumo da nossa história. E aqui vai a última palavra profética dessa mensagem, para eu orar por você. Deus vai mudar a mensagem que está na sua boca. Gente que talvez entrou aqui, estão dizendo, eu não sei como vai ser, não sei onde vai ser, não sei de que jeito será, eu não sei. Deus está dizendo, vou mudar a mensagem dos seus lábios. Você vai sair aqui dizendo, eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque o meu Redentor vive, eu sei que vai dar certo, porque o meu Cristo não está morto, eu sei que eu vou vencer, porque o meu Jesus está vivo. Deus muda mensagens nos lábios de pessoas aqui essa noite. Gente que saiu de casa triste, lamuriando, angustiado, vai chegar lá pisando com autoridade, abrindo a porta e dizendo, eu sei que a vitória é minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente que vai para o trabalho amanhã com a mensagem de esperança nos lábios, com a mensagem de vitória na boca. Deus muda a mensagem que estava nos seus lábios. Deus coloca uma nova mensagem na sua boca, e é uma mensagem diferente daquela que você estava antes. Eu declaro essa palavra como profética em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, por favor? Senhor, eu oro em nome de Jesus. Pai, quantas vezes semelhantes a esse episódio da ressurreição, quando Maria ruma ao sepulcro, vivemos momentos semelhantes em nossa vida. Escuridão e pedras. Dias que parecem intermináveis, noites que parecem intermináveis, pedras que se apresentam e dizem, daqui você não vai passar. Mas nós acreditamos que o dia está amanhecendo, e é um alvorecer de vitória em Cristo para a nossa vida. É um alvorecer diferenciado, assim como Maria saiu para ungí-lo, e quando chega lá, depara-se com Cristo ressurreto. Eu quero declarar que pessoas aqui voltarão para casa, e o alvorecer já vai começar. A notícia vai ser diferente, o cenário vai ser diferente, pedras serão removidas em nome de Jesus. Gente que deixou questões a resolver, algumas no campo do impossível, algumas causas insolúveis, mas o Senhor ainda remove pedras, o Senhor ainda muda rumos de história. Eu concordo com essa palavra, Deus. Remove a pedra para esse homem, para essa mulher, para esse moço, para essa moça, problemas que nós não temos soluções para eles. Ah, Pai, revela-te, glorifica o teu nome nesse negócio. E assim como Maria voltou daquele ambiente com a mensagem nova nos lábios, e a mensagem é, ele está vivo, a esperança voltou, ele ressuscitou. Pai, que o meu irmão e que a minha irmã volte para casa, volte para o seu ambiente de trabalho, levando uma mensagem de esperança nos seus lábios. Gente que talvez entrou aqui dizendo, não sei como vai ser, de que jeito vai ser, não sei, a esperança parece que fugiu, foi embora. Ah, Deus, em nome de Jesus, muda a mensagem nos lábios da tua filha, dos teus filhos. Coloca uma mensagem de esperança, de vitória para alcançar outras vidas.
Pai, assim como foi consertado naquele dia, naquele jardim, quando a história voltou para o lugar, quando nós que estávamos separados por causa do pecado, fomos reconciliados na sua morte, na sua ressurreição. Senhor, tornamos-nos cordeiros com Cristo. Pai, em nome de Jesus, coloca coisas no lugar novamente, nessa família, na vida do teu filho, da tua filha, quanta coisa fora do lugar, mas como eu sempre gosto de dizer, o Senhor sabe onde está cada peça do quebra-cabeça da nossa vida. Coloca no lugar novamente, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu concordo com essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. A pergunta que Jesus fez para Maria, a pergunta que os anjos fizeram a Maria: a quem buscais? Quem você está procurando? E eu acredito que Deus trouxe pessoas aqui essa noite e está repetindo a mesma pergunta: quem você está procurando? Está procurando saída para a sua vida em quem? Onde você tem depositado a sua esperança? Esperança nada mais é do que a certeza do desejo se realizar, certeza daquilo que vai dar certo. Essa é esperança. Talvez você está depositando sua esperança em tantas pessoas, e é por isso que você vive se decepcionando, por isso que você vive se frustrando. Sabe por quê? Porque você está depositando a sua realização, você está depositando a sua vitória em coisas, não em quem pode resolver o problema. É o que Jesus está perguntando: quem você está buscando, Maria? Se eu falar com fulano, se eu falar com Beltrano, eu confio no meu network, o meu grupo de zap, minha conta bancária, se o dinheiro entrar, se as coisas fizerem. Talvez você está depositando a esperança em coisas, e a pergunta que ele está te fazendo essa noite é: a quem você está buscando? Quem? Talvez você não encontrou ainda porque você está procurando as pessoas erradas e nas coisas erradas, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: hoje você encontrou a pessoa certa, aquele que pode mudar o rumo da sua história. Gente aqui que Deus investiu talentos extraordinários na vida dele, na vida dela. Gente aqui talentosíssima. Gente aqui que tem grandes coisas dentro de si a se realizar, mas estão afastados do Evangelho, estão longe da comunhão. Olha o que Jesus disse para os discípulos aqui, disse para Maria: fala para eles que eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Avisa aos meus irmãos. A história mudou. Você vai em João 13, Jesus os chama de servos. Você vai em João 15, verso 15, ele chama de amigos. Mas aqui em João 20 ele fala: meus irmãos. O nível de intimidade muda. Você está separado, você está distanciado do Evangelho, está longe da comunhão. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de voltar. Talvez as coisas estejam dando errado, que você está procurando o lugar errado e as pessoas erradas. Ou quem sabe tem gente aqui que nunca reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, nunca tomou essa decisão publicamente. Você nunca tem amigo que é crente, tem família que é crente, te traz à igreja. Talvez você faz até campanha, e pode fazer, seja bem-vindo. Isso não te impede de fazer campanha, não. Você vem a quinta-feira, faz uma campanha aqui, porque um colega de trabalho te traz, mas você ainda não se decidiu por Cristo, você ainda não tomou essa decisão. Se você não crê no Cristo ressurreto, se você não crê no Cristo ressuscitado para ficar melhor, no Cristo que venceu a morte, como é que vai ser o seu pós-morte? Para que você tenha direito à vida eterna, para que você torne-se irmão, como Cristo disse aqui: fala para os meus irmãos, co-herdeiro de Cristo, co-herdeiro com Cristo, na verdade. Você precisa reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Eu tenho me preocupado muito nesses últimos dias em falar sobre isso, em pregar sobre isso, porque às vezes nós apresentamos tanto o que Deus pode fazer e não apresentamos quem Deus é. E hoje Ele está dizendo: quem você está procurando? Eu quero me revelar para você, quero mudar a sua história. Ele é poderoso para mudar a sua história. Você quer voltar para Jesus hoje? Talvez teve gente que já saiu de casa decidido: hoje eu vou lá para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Eu já tentei de todo jeito, estou cansado de me frustrar. Hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero orar por você. Você que quer voltar para a casa do Pai, você que quer se reconciliar com Cristo, você que quer pela primeira vez reconhecê-lo como Salvador da sua vida. E aí foi Ele quem disse: aquele que me reconhece diante dos homens, aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Aquele que me nega diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Ou seja, uma decisão pessoal, particular. É você quem decide. Eu não posso decidir por você, o Jonas não pode decidir por você, ninguém pode decidir por você. É uma decisão sua.
quero saber se você quer hoje. Estou te franqueando essa oportunidade, voltar para Jesus ou reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Pastor, eu quero fazer isso, eu preciso tomar essa decisão. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me garantir vida eterna. Eu quero confessá-lo como Salvador da minha vida. O que eu faço, pastor? É um ato de coragem. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que quer voltar para Jesus hoje, ou você que quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, deixa eu orar por você. Desce da galeria, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Venha, sai do seu. Nós já estamos encerrando o culto. Mas você hoje precisa tomar essa decisão. Não dá para você voltar para casa do mesmo jeito. Não dá para você levar a vida do mesmo jeito. Quem você está procurando? Onde você está procurando as soluções para a sua vida? Vai, sai do seu lugar. Você sabe que Deus falou contigo aí. Deus pode mudar o rumo da sua história, mas para isso você precisa reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Deixa eu orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui, que nós vamos orar por você. Eu já vou devolver o microfone, mas eu estou te dando essa oportunidade. Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.